Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado Seja a lâmpada que ilumina as trevas. A humanidade não pode evitar de procurar por um ambiente onde as condições ao seu redor sejam confortáveis. Todos querem estar em um ambiente e condições favoráveis. Porém, às vezes Deus nos coloca em um ambiente desconfortável. Então, devemos pensar, por que Deus colocou a nós, seus filhos, nesse tipo de ambiente e situação? Dessa forma, todos nós devemos estar em uma posição onde possamos pensar sobre a profunda vontade de Deus oculta nisso. Havia uma irmã que trabalhava em uma fábrica. Enquanto trabalhava lá, ela viveu sua vida de fé. De muitas maneiras, a atmosfera da fábrica não era tão boa quanto ela esperava. Já que as várias condições e o ambiente ao seu redor não a satisfaziam tanto quanto ela queria deixar o seu emprego. Antes de desistir, ela teve uma consulta com o pastor. Ela disse ao pastor que ela não gostava de seu trabalho atual e que as várias condições e o ambiente ao seu redor não eram favoráveis. Porém, as condições e o ambiente eram bons, do ponto de vista do pastor. O ponto de vista dele era diferente do dela. Durante a consulta, ela disse que queria deixar o trabalho. Porém, ela ainda tinha algumas dúvidas. Por isso, ela queria ter uma consulta para ouvir o conselho do pastor antes de desistir. Enquanto consultava a irmã, o pastor perguntou: "Você acha que é a vontade de Deus que você deixe o seu trabalho atual?" A irmã não gostava da atmosfera e do ambiente da fábrica, mas ela também tinha algumas dúvidas. Por isso, quando o pastor fez a pergunta, ela disse: "Eu nem pensei em me perguntar se essa era a vontade de Deus ou não. Não tenho certeza se devo desistir do trabalho. Porém, se eu ficar lá por mais tempo, eu posso até ter que desistir da minha fé." O pastor deu a resposta durante sua consulta. Ele perguntou: "Irmã, você acha que o lugar onde você está é um ambiente sombrio e escuro?" Ela respondeu que ele deu a descrição correta, dizendo: "É realmente sombrio." Ela acrescentou: "A atmosfera das pessoas e do trabalho é muito sombria." Então, o pastor tornou a perguntar: "Você já pensou que, já que o ambiente é assim, Deus te enviou para aquele lugar para que você seja uma lâmpada na fábrica sombria?" Muitas vezes, queremos que o ambiente ao nosso redor seja 100% satisfatório e favorável a nós. Porém, não há ninguém neste mundo que esteja 100% satisfeito com o ambiente ao seu redor. Algo está faltando por 1% ou 2%. Às vezes, Deus nos envia para um lugar escuro e sombrio. Quando Ele nos envia a um lugar assim, que papel Ele espera que desempenhemos lá? Deus nos envia para sermos a lâmpada que ilumina as trevas. Enquanto vivemos neste mundo, Deus nos deu a missão de ser uma lâmpada que ilumina as trevas. Porém, continuamos pedindo por um ambiente que não precise de lâmpadas. Queremos que tudo ao nosso redor seja brilhante e cumpra 100% das condições que queremos. Uma lâmpada seria necessária em um lugar claro. Não há necessidade de uma lâmpada em um lugar claro.
De acordo com o livro de Isaías, capítulo 60, em que tipo de ambiente espiritual esse mundo está atualmente? Está escrito que este mundo está coberto de trevas. Por esse motivo, quem Deus envia? Ele nos envia. Quando Ele nos envia, qual papel Ele espera que desempenhemos? Ele quer que desempenhamos o papel de lâmpada. Porém, ao invés de desempenhar o papel de lâmpada, queremos que o ambiente ao nosso redor seja brilhante. É por isso que preferimos ir a lugares brilhantes. Porém, não há necessidade de uma lâmpada em um lugar claro. Não há razão para sermos uma lâmpada lá. Como o pastor apontou durante sua conversa com a irmã, quando ele perguntou: "Irmã, onde você acende uma lâmpada?" A irmã não pôde responder. Ele continuou: "Você não acende uma lâmpada em lugar escuro. Você não acha que Deus te enviou para ser uma lâmpada porque o ambiente está escuro?" Depois de ouvir isso, a irmã mudou de ideia. Nós sempre esperamos que um mundo dos sonhos, onde os príncipes e princesas dos contos de fadas vivem, se espalhe ao nosso redor. Porém, os filhos da luz não são necessários em um lugar assim. Por que já seria um mundo de luz sem os filhos da luz? Porém, assim como Deus nos disse claramente, o mundo inteiro não está apenas escuro, mas coberto de densas trevas. É um mundo sem luz. Já que o ambiente e as condições não têm luz, Deus enviou os filhos da luz para serem as lâmpadas no mundo de trevas. Vamos ver a palavra no livro de Isaías, capítulo 60. Vamos ler a palavra da profecia no capítulo 60, versículo 2. Porque eis que as trevas, o que elas fazem? Cobrem a terra. A Bíblia claramente menciona a terra. Veja, as trevas cobrem a terra, e a escuridão está sobre quem? Os povos. Está escrito que está sobre os povos. Espiritualmente, a terra está coberta de escuridão e densas trevas estão sobre todos os povos. Já que a terra está nesse estado espiritual, Deus diz a todos os filhos de Sião que cumpram a missão de brilhar a luz e de se tornarem as lâmpadas que são mais necessárias nas trevas. Que tipo de mundo é o mundo dos sonhos e o mundo da fantasia que nós queremos? Onde está o mundo dos contos de fadas? O mundo dos sonhos que todos desejam? Biblicamente, esse mundo se refere ao reino dos céus. As pessoas tentam encontrar esse mundo na terra, mas um lugar assim não existe. Porque a terra é a cidade de refúgio onde ficamos temporariamente. Aqueles que tentam encontrar sonhos e fantasias nesta cidade de refúgio sempre ficarão desapontados e ressentidos no final. Elas não podem evitar de reclamar sobre o seu ambiente e tentam evitá-lo. Deus nos disse para sermos a lâmpada que ilumina as trevas. A lâmpada que ilumina as trevas é necessária apenas quando há trevas. O lugar onde o ambiente é brilhante, o mundo dos contos de fadas, o mundo da fantasia ou o mundo dos sonhos, ainda não é o nosso lugar. Nós iremos para esse mundo no futuro. A fim de entrar no eterno reino dos céus, devemos passar por esse lugar temporariamente. Como profetizado na Bíblia, devemos ficar por um tempo neste mundo coberto de trevas. Precisamos ficar temporariamente neste mundo, onde densas trevas cobrem os povos. Então, o que Deus quer que façamos enquanto estamos nesta terra?
Deus claramente nos disse para sermos a lâmpada que ilumina as trevas. 여러분, 우리 주위의 환경이 다른 사람은 보니까 다 정말 동화 속에 Não devemos pensar, todo mundo parece estar vivendo em um conto de fadas ou em um mundo de sonhos, 나만이 어둠에 mas parece que eu sou o único infeliz que vive na escuridão. 안 되겠습니다. Esse é o ambiente da Terra. 환경이 그런 환경이라고 했습니다. A Terra está coberta de escuridão e as trevas estão sobre todos os povos. 온 땅을 다 이렇게 Nós estamos agora em tal situação. 가운데 지금 우리가 처해 있고 놓여 있습니다. É por isso que Deus quer que sejamos as lâmpadas e a luz neste mundo, para que possamos ser os filhos da luz que expulsam as trevas. 자녀들로서 생애하기를 바라고 계십니다. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. No capítulo 5, versículo 14, está escrito: Vós sois, o que vocês são, a luz do mundo. 빛이라 Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Aqui significa debaixo do chão, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Embora vivamos neste mundo de trevas, a Bíblia nos ensina que devemos ser a lâmpada que todas as pessoas neste mundo mais precisam. 가장 필요로 하는 등불이 되라고 이렇게 말씀을 주셨습니다. Está escrito que não devemos esconder a lâmpada debaixo do chão, mas colocá-la sobre o velador. Devemos estar em uma posição onde podemos pendurá-la em um lugar alto. Nós sempre fantasiamos e sonhamos sobre o ambiente ao nosso redor como um conto de fadas, onde príncipes ou princesas vivem. Porém, isso não acontecerá nesta terra, mas acontecerá no céu no futuro. Por isso não podemos encontrá-lo na terra. Um lugar, um ambiente ou condição assim não pode existir na terra. É por isso que depois de muito tempo, todos se arrependem. Eu estava tentando encontrar o que não existe nesta terra. Eles se concentraram no lugar errado. Onde podemos encontrar esse lugar? Nós podemos encontrar todas essas coisas no eterno reino dos céus. Mesmo que tudo ao nosso redor nesta terra seja sombrio e ainda que escureça nosso coração, nos faça sofrer e nos deixe exaustos, devemos permanecer lá. Não devemos todos desempenhar o papel de lâmpadas que iluminam as trevas nesse lugar. Vamos voltar para o livro de Isaías, capítulo 60. No capítulo 60, versículo 1, está escrito: Dispõe-te, o que Deus disse, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Devemos analisar cada situação através das profecias da Bíblia. Nós somos os filhos da luz. É por isso que Deus quer que preguemos a luz da verdade de Jerusalém, como profetizado no livro de Isaías capítulo 60, para Samaria e até aos confins da terra. Aqui também está escrito: Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então, o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará-te, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Nós estudamos a profecia do livro de Isaías, capítulo 60, muitas vezes. Através de Isaías capítulo 60, o profeta Isaías permite que nós, que estamos vivendo hoje,
saibamos sobre a glória de Jerusalém que será revelada no futuro, não é? 이 어두움을 다 Nós devemos ser aqueles que podem derrotar essa escuridão. 우리 주변에 Há ambientes, condições e milhares de obstáculos sombrios ao nosso redor. 가지 어떤 장애물들 Porém, não devemos apenas continuar tentando evitá-los. 피하려고만 할 것이 아니라 Ao contrário, devemos pensar, a razão de Deus nos enviar aqui é porque esse ambiente precisa dos filhos de Deus, e assim, nos tornar a lâmpada que brilha intensamente para que possamos iluminar as trevas ao nosso redor. 밝힐 수 있는 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. Como está profetizado no livro de Isaías capítulo 60, devemos entregar a luz da verdade da Mãe Jerusalém Celestial a todos os povos do mundo que estão vivendo nas trevas. 우리 예루살렘 하늘 어머니의 진리의 빛을 전할 수 있는 우리가 되어야 되겠죠. 자, 그렇게 Deus 되면 profetizou que quando fizermos isso, todas as nações irão para Jerusalém. 내게로 나아올 것이라는 예언의 말씀을 주셨습니다. Versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Servi-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas, ao seu pombal? Certamente, as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, com eles, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Quando a escuridão e as trevas cobrem toda a terra, há algo que devemos fazer. A Bíblia nos diz que nossa missão é brilhar a luz como os filhos da Mãe Jerusalém Celestial. Essa é a vida dos filhos da luz. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 5. Vamos ver a Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, o que vocês são? Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Através da Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos ensina que Deus é a luz e que os filhos e as filhas de Deus, que nasceram através da luz, são os filhos da luz que podem iluminar as trevas. A luz não é necessária para iluminar as trevas. Só porque há muitos lugares escuros ao nosso redor. Se a luz os evitar, aqueles que estão presos nas trevas nunca poderão encontrar o seu verdadeiro eu. Devemos falar corretamente sobre o seu estado espiritual. Qual será o futuro deles se não brilharmos a luz sobre eles nesse momento? Nenhum deles pode participar do caminho da salvação, e eles não poderão evitar de acabar no inferno eterno. Eles terão esse resultado miserável. Já que Deus nos nomeou como filhos da luz, vamos cumprir fielmente o papel da lâmpada que ilumina as trevas. Enquanto pregamos, boas condições e bons ambientes ao nosso redor às vezes se tornam obstáculos, não é? Situações desfavoráveis também podem se tornar obstáculos. Porém, em qualquer situação, quem está conosco? Deus disse, certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pensando em Deus, não devemos julgar nossas condições, mas lembrar que Deus nos enviou a esses lugares para derrotar as trevas, não importa quais circunstâncias estão ao nosso redor.
Vamos crer firmemente que Ele nos enviou com essa missão. Não devemos ficar em silêncio. Ao contrário, o que devemos fazer? Está escrito que devemos erguer a nossa voz e tocar a trombeta bem alto. Nossos gritos podem mudar o futuro da humanidade. Há muitos tipos diferentes de forças que mudam o mundo. Eles não eram nada mais do que ferramentas para trazer apenas uma mudança momentânea. Porém, Deus nos deu grande poder para mudar o mundo para sempre com o nosso clamor ao mundo. Eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, que tenham um entendimento correto sobre isso e compreendam o valor dessa missão que Deus nos confiou. De acordo com a profecia do livro de Isaías 60, é a vontade de Deus pregar a luz da verdade de Jerusalém em Samaria e até aos confins da terra. Enquanto estamos pregando o Evangelho, mesmo que haja muitos obstáculos ao nosso redor e muitas situações que fazem o nosso coração ficar angustiado, não devemos desistir. Nós somos as luzes criadas no céu, criadas por Deus. Com o seu grande poder, Deus poderia nos guiar por um caminho confortável. Porém, já que a luz pode desempenhar o seu papel apenas nas trevas, Deus às vezes nos coloca em um ambiente escuro e desconhecido, onde várias condições nos bloqueiam de todas as direções. Quando isso acontecer, não vamos apenas tentar fugir desse ambiente. Ao contrário, devemos pensar, nós somos necessários aqui. Deus quer nos colocar aqui, já que precisa desesperadamente de uma lâmpada. Devemos pensar dessa maneira e estar dispostos a nos adaptar a todos os tipos de situações e ambientes. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus faz de Jerusalém o louvor da terra. É a vontade de Deus que toda a humanidade a louve. Então, para que todas as pessoas deste mundo escuro e sombrio vejam a glória do Pai e da Mãe Celestial, que são a luz, o que devemos fazer como filhos da luz? Devemos brilhar a luz. Não devemos escondê-la debaixo do chão sem fazer nada. Já que Deus concedeu a cada um de nós a luz da verdade, eu espero que possamos usar essa luz para iluminar as trevas. Vamos ver mais um versículo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
No capítulo 4, versículo 1, está escrito: conjuro-te, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Faze o trabalho de um evangelista. Combata o bom combate. A Bíblia também nos diz para guardar a fé até o fim. Esse caminho nos leva ao mundo dos sonhos, ao mundo dos contos de fadas e ao mundo mais feliz com o qual toda a humanidade sonha. É o mundo de um príncipe em um cavalo branco e de uma princesa em um lindo vestido. A fim de nos guiar a esse mundo, Deus não nos mostra o caminho para entrar lá. Vamos ser a luz que guia o mundo em trevas ao caminho da justiça, para que o mundo inteiro possa ir aos braços de nosso eterno Pai e da nossa Mãe Celestial. Devemos desempenhar o nosso papel de lâmpadas que guiam as pessoas ao caminho da verdade. Uma lâmpada não tem sentido se estiver escondida debaixo do chão. Nós devemos usá-la. Devemos revelar, expressar e explicar a verdade para aqueles que estão presos nas trevas. Quando fizermos isso, poderemos ir para o eterno reino dos céus, o eterno mundo dos sonhos e o paraíso, que toda a humanidade anseia. Já que conhecemos o caminho, devemos tomar a iniciativa de revelar e explicar o caminho para muitas pessoas. Enquanto andamos nesse caminho, nossa vida pode ser um pouco problemática e difícil às vezes. Porém, não devemos desistir. Se desistirmos desse caminho, para onde iremos no final? Nós não podemos evitar de cair na eterna punição do inferno. Nós não vivemos nesta terra apenas porque nascemos. Há uma razão para o nosso nascimento e nossa vida nesta terra, não é? Toda a nossa vida nesta terra é um tempo para nos arrependermos de todos os pecados que cometemos no céu. Os que entendem isso mais cedo, rapidamente começam a se arrepender. Mas os que são lentos para entender, começam a se arrepender com 40 ou 50 anos, ou com 60 ou 70 anos, ou até mesmo quando o céu está muito perto. Qualquer hora é uma boa hora de se arrepender, mas vamos entender isso mais cedo para que possamos nos arrepender mais e nos tornar os filhos celestiais que podem acumular mais recompensas no reino dos céus. O título de hoje é Seja a lâmpada que ilumina as trevas. Vamos ser as lâmpadas. Não vamos fugir do nosso entorno apenas porque são escuros e sombrios, ou porque são difíceis. Ao contrário, vamos nos tornar as lâmpadas que iluminam as trevas para que possamos transformar este mundo de trevas em um mundo de luz. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.